Traição tem perdão? Oi, gente, meu nome é Melissa Cocker, eu sou terapeuta de casais. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da traição. Primeiro de tudo, eu não quero aqui criar uma polêmica, mas eu quero explicar um pouco sobre esse processo de traição, o que pode levar a acontecer isso, e também quero ressaltar uma coisa muito importante. Depende muito da pessoa, depende muito da situação, depende do quadro em que esse casal tá. Eu sempre falo, dentro da terapia com os meus pacientes, que o casal tem autonomia suficiente para definir o que eles querem para a vida deles. Qual tipo de relacionamento eles desejam ter e o que eles desejam fazer. Relacionamento sempre vai ser uma questão de acordo, tá, gente? E quando eu falo sobre acordo, eu me refiro a relacionamento interpessoal, eu me refiro a limites que o casal estabelece entre si, eu me refiro também a relacionamento sexual. Então a gente precisa falar sobre isso, porque é um assunto muito polêmico, as pessoas têm opiniões muito fortes sobre isso, né? De que traição não tem perdão, de que não é assim e tal e tal. Mas antes da gente sair falando sobre esse assunto, eu quero falar sobre a autonomia que o casal tem. Então, você que está assistindo esse vídeo, você tem autonomia dentro do seu relacionamento. Então, o casal ele precisa ter ali uma conexão a ponto de eles criarem uma própria cultura. Ou seja, não são os outros, a opinião das pessoas, que vai fazer com que você molde a sua relação. Porque se você permite que outras pessoas imponham a opinião delas sobre o seu relacionamento, você está sendo passivo. Você está deixando que as pessoas ali coloquem a opinião em cima do seu relacionamento e a sua própria opinião sobre aquilo, a opinião da outra pessoa sobre aquilo, acaba passando despercebida. Quero ressaltar esse ponto, porque esse ponto é muito importante quando a gente fala sobre traição. Traição é uma questão muito difícil de ser trabalhada em terapia de casal. Inclusive, é o motivo da maioria dos divórcios. Existem muitas razões pelas quais as pessoas traem. Então as pessoas podem trair porque elas têm ali um descontrole emocional muito grande. Claro que não tô falando que isso justifica as ações erradas das pessoas, tá, gente? Mas eu tô querendo explicar pra vocês o como que isso acontece, né? Então as pessoas podem trair porque carecem de valores, né? Às vezes não aprenderam sobre valores éticos, morais, em relação a virtudes, né? Em relação a não se deixar levar ali por paixões ou não achar que aquilo vai resolver algum problema da vida dela. Pode ser por carência emocional também, dependência emocional, tá? Inclusive, existem vários transtornos associados à questão da traição, por exemplo, a dependência emocional, o transtorno de personalidade histriônica, que é um transtorno onde a pessoa ela sente que precisa ser sempre o centro das atenções. Existe também o transtorno de personalidade dependente, né, conforme eu falei aqui. Existe o borderline, que também é um assunto bem controverso, né, que tem essa característica marcante de relacionamentos afetivos que estão sempre indo e voltando, terminando, se relaciona com a pessoa, depois termina, e briga, discute, depois volta. Então tem essa questão também que tem muita dificuldade nos relacionamentos. Então é importante entender sobre isso, porque existem muitos motivos pelos quais as pessoas traem. Não é só por falta de caratismo, mas também por questões patológicas associadas. E entender isso também é entender que se você está num relacionamento com alguém e você tem determinados valores, você vai pensar de determinada maneira em relação a isso. Se você está no outro, você é outra pessoa, tem outra personalidade, tem outro tipo de pensamento, você vai ter outros pensamentos em relação a isso. Então, o que eu quero dizer é que não existe opinião certa, opinião errada. Todo mundo sabe que traição é errado. Até mesmo a pessoa que trai sabe que o que ela está fazendo é errado. Mas é muito importante entender que não são os outros que definem como vai ser a sua relação. Então, se você está num relacionamento e o seu esposo ou sua esposa traiu você, ou aconteceu alguma questão grave com você, procure um terapeuta de casais, procura resolver essas questões. Por mais que você tenha decidido que você deseja terminar com essa pessoa, ou que a relação acabou ali, é muito importante trabalhar questões emocionais profundas. Então, existem relacionamentos que terminam por conta de traição, existem relacionamentos que florescem também devido a essa questão da traição. Não digo que a traição em si é o fator principal que faz uma relação florescer, não é isso. O que eu tô dizendo é que muitas vezes a traição ela aponta para um problema que o casal já tinha há muito tempo e que não estava ali, não estavam prestando atenção. E esse casal passa a recomeçar a vida conjugal deles porque isso aconteceu, isso torna uma pedra, sabe quando você coloca uma pedra sobre o assunto? Acaba sendo um fator para eles decidirem ter mudança dentro da relação. Então, eu queria muito ressaltar nesse vídeo a questão da autonomia do casal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não gostou, também deixe um comentário aqui embaixo, tá? Quero muito ouvir sua opinião, quero muito saber o que você acha sobre isso. E se você quer compartilhar um pouco da sua experiência pessoal, também pode colocar aqui embaixo. Muito obrigada se você ficou até o final. Até